Olá, no programa de hoje eu vou conversar com Maria Isabel Barros, a Bebel, pesquisadora do programa Criança e Natureza. Tudo bom, Bebel? Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Olá, Renata, muito obrigada, tudo jóia. Um prazer enorme conversar hoje com você. Maravilha. E, Bebel, antes da gente começar, né, a conversa em si, fala um pouquinho da sua experiência, da sua formação profissional. Eu sou engenheira florestal, sempre trabalhei com conservação da natureza e processos educacionais, e desde que me tornei mãe, em 2008, comecei a me interessar muito sobre como as infâncias têm se relacionado com a natureza nas últimas décadas, especialmente no ambiente urbano. E desde 2015 eu faço parte do programa Criança e Natureza, que é uma iniciativa do Instituto Alana. Então, venho me dedicando a esse tema desde 2015, estudando, pesquisando e contribuindo, né, para trazer esse tema à pauta e às discussões aqui no nosso país. Tá? E como surgiu esse conceito, né, a ideia dos parques naturalizados? Olha, Renata, quando a gente começou a atuar, a gente percebeu que seria preciso uma atuação sistêmica, multidisciplinar mesmo, para tratar desse desafio que é o que vem sendo chamado pelo autor que se aprofundou nesse tema e escreveu um livro sobre isso, Richard Louv, do transtorno do déficit de natureza, né? Esse não é um termo médico, mas chama muita atenção para esse problema que a gente quer enfrentar, que é o afastamento, a perda do vínculo entre as crianças e o ambiente natural, entre as crianças e os espaços abertos. Então a gente percebeu logo no começo que a gente ia precisar atuar em diversas frentes, né? E aí uma dessas frentes que a gente se dedicou bastante foram as cidades, né? O urbanismo. Como é que a gente poderia então ter cidades mais amigáveis e mais verdes para as crianças e jovens aqui no Brasil, né? E aí, uma das ações que a gente fez foi o que a gente chamou de missão técnica, que foi uma viagem técnica de estudos para a Alemanha, para a cidade de Freiburg, para estudar como essa cidade, que é uma referência nesse tema, se prepara e vem trabalhando nas últimas décadas para ser uma cidade que proporciona mais experiências ao ar livre para as crianças e para as famílias. E aí lá a gente percebeu um investimento muito grande nos equipamentos públicos relacionados ao brincar e ao convívio, né? Os parquinhos, realmente, de fato, né? Como é que esses espaços estavam sendo totalmente repensados em termos de design, em termos de paisagismo, de aproveitamento dos territórios, para proporcionar espaços onde as famílias passassem mais tempo, onde as crianças ficassem mais. Esse era um desafio, eles queriam que as crianças ficassem mais tempo nesses espaços, e fossem mais desafiantes, fossem mais interessantes mesmo, sabe? Pedagogicamente falando, e que proporcionassem experiências para o brincar mais ricas, mais sensíveis, e que trouxessem de volta experiências típicas das infâncias, né? Como, por exemplo, subir na árvore, brincar com água, brincar com os elementos naturais. E isso chamou muito a nossa atenção, e a gente achou que era um campo muito interessante, que ninguém estava falando sobre isso aqui no Brasil, e a gente começou a atuar nesse tema, pensando, bom, como é que então a gente pode criar paisagens para o brincar, né? Que sejam, ao mesmo tempo, soluções para as infâncias, mas também sejam soluções para cidades, né? Sejam espaços mais verdes, mais biodiversos, menos concretados, menos plastificados, né? E que contribuíssem, então, também para uma cidade mais verde, mais resiliente às diversas crises que a gente está enfrentando. Então, foi daí que surgiu a ideia, e a gente vem trabalhando nessa temática desde então. E realmente, assim, é um projeto, acho que desafiador, né, Bebel? Porque é você integrar várias políticas para as pessoas, de fato, irem, né, para esses locais abertos. Primeiro, para você precisar ter esses espaços e ter espaços com qualidade. Muitas vezes, ter eventos, né, que chamem a atenção dessa população para esses parques. Você tem que ter transporte público, porque senão também a população acaba não chegando muitas vezes. E Exato. segurança, porque se você Sem também não dúvida. tem segurança, Sim.
E fora a questão de uma infraestrutura também, às vezes de banheiro, né, bancos. Então, realmente, assim, ele perpassa aí dentro de uma prefeitura, acho que por inúmeras secretarias, para que, de fato, esse projeto dê certo. Sem dúvida. Assim, pela observação daí que eu faço, né? O brasileiro, muitas vezes, ele não tem essa cultura de ir para o parque. Talvez, né, não estou falando que, não estou generalizando, mas muitas vezes as pessoas não têm essa cultura de ir para esses espaços ao ar livre. Acho que com exceção da cidade de Curitiba. Grande São Paulo, a gente vê em alguns parques a população indo muito, usufruindo muito dessas questões, mas eu fiquei assustada com Curitiba, como realmente usa esses espaços públicos. E as demais cidades do Brasil, pelo menos na minha percepção, não. Né? Fica um vazio desse aproveitamento mesmo. Eu concordo que há muito espaço para crescer, né? Eu acho que talvez realmente não seja uma característica cultural dos brasileiros. A gente tem uma tendência, na verdade, em apostar na privatização, né, Renata, dos espaços, e é uma pena, porque saímos todos perdendo com isso, mas a gente fez uma pesquisa logo depois que a pandemia começou a arrefecer sobre como que as famílias estavam enxergando esse contato com a natureza agora, né, nessa possibilidade de retornar ao contato social. E a gente fez essa pesquisa com 1.000 respondentes do Brasil todo, e cerca de 85%, se eu não me engano, dos respondentes nos disseram que tinham interesse em aumentar a sua frequência de visitas em parques e espaços abertos, porque eu acho que a pandemia, ela foi um momento de reflexão, e todo mundo sentiu muito na pele mesmo isso, né? De como até de resgate, espaços, né, desses espaços. Então, eu acho que a gente está no momento, sabe, Renata, de repensar muitas coisas, e a gente acha que isso é uma oportunidade, né? Então, a gente está vendo, e as próprias prefeituras também têm demonstrado muito interesse com as quais com as que a gente tem interagido, né? Tem demonstrado muito interesse em apostar nessa agenda, né, da relação entre a saúde mesmo e o bem-estar e os espaços verdes. Eu acho que a pandemia nos mostrou que esse é um caminho sem volta, né? Ai, que bacana esse interesse das prefeituras, bom saber disso. E até, né, fazendo um link até com o que você já comentou, uma época tão online, né, que cada vez mais cedo as crianças elas estão conectadas com as telas, videogame. Esse programa Criança Natureza faz com que a criança se interesse e se conecte também com a natureza, aumenta esse interesse. Como que você observa isso? Porque uma curiosidade, assim, às vezes a gente acha que essa conexão não é perdida, né? Mas há uns anos atrás, eu lembro que na escola da minha filha, eles optaram por não entregar mais as frutas no lanche, a fruta cortada. Porque tinha muita criança que aparecia ali e não sabia que a pera era pera, né, que a maçã tinha tal formato. Então, as crianças muitas vezes não sabiam, porque sempre recebem, né, ou cortadinho pelos pais, às vezes, muitas vezes descascado, acesso muito grande a produtos industrializados. Então, tem essa desconexão, né, não se conecta mais, não sabe mais de onde vem aquele produto, nem qual é a forma daquele produto. Então, eu achei muito bacana, porque a escola optou por não descascar mais nenhuma fruta, e a fruta era oferecida inteira para a criança para, né, ter essa conexão. E eu acho que isso vem muito por esse mundo que a gente tem vivido e que as crianças têm experimentado, muito longe da realidade da natureza. Então, conta um pouquinho para a gente como que é essa retomada, né, pelas crianças, conexão através desse projeto. Olha, sem dúvida é uma pauta que a gente procura fortalecer, né? A gente acredita que, na verdade, as crianças têm direito a uma ampla diversidade de experiências, né, Renata? Então, eu acho que as experiências no ambiente digital, elas trazem muitos benefícios para as crianças, né? Muitas garantem seus direitos de diversas formas, né? O direito à conexão, à comunicação, à articulação, à diversão, mas elas não devem fazer com que as crianças deixem de ter acesso a outras experiências que são tão importantes quanto, né? E as experiências na natureza, as experiências do lado de fora, elas têm uma qualidade que a gente não vai conseguir obter de nenhuma outra forma, né? Então, quando a gente está do lado de fora e a gente
sente o calor do sol na pele, ou a textura da areia, ou a água, ou o nosso corpo escalando uma árvore, essas experiências, elas não vêm de outra forma, né? E as crianças têm direito a elas também. E a gente precisa garantir que esse direito seja permitido, né? Que as crianças tenham acesso a isso. Então, a gente precisa achar um caminho do meio, né? Onde não prevaleçam apenas crianças desconectadas, porque elas têm direito a isso, ou apenas crianças que realmente estejam perdendo Essa conexão, experiências, essas experiências tão típicas das infâncias mesmo, né? Comer fruta no pé, construir uma cabana, andar com os amigos do lado de fora, explorar o bairro, as ruas onde moram, né? E essa questão da mobilidade urbana é uma coisa que me afeta demais, porque eu acho que quando as crianças deixam de ter acesso à autonomia, à independência de descobrir sozinhas o próprio bairro, né, ao lado de fora, com os amigos, com os vizinhos, as crianças perdem uma oportunidade muito grande de desenvolvimento próprio, né, mas também de cidadania, né, então a gente todo mundo perde, né, perdem as cidades, perdem as crianças, perdem as famílias. E uma outra coisa que eu aposto muito, sabe, Renata, é que quando as crianças elas têm uma vida rica em natureza, quando elas têm um repertório de atividades ao ar livre que a satisfaça e que ela pode lançar mão disso, eu acho que elas têm uma relação mais intencional com o ambiente digital. O ambiente digital, ele deixa de ser apenas uma coisa que está ali, o meu dispositivo está ali porque eu não tenho mais nada para fazer, nada mais me é permitido, porque eu não posso sair de casa, eu não tenho outro amigo para brincar, e meus pais estão ocupados, e não é seguro eu sair de casa, então só me resta o ambiente digital. Ele deixa de ser esse espaço de a única saída para um espaço de um uso mais intencional. Bom, então agora eu vou jogar, ou eu vou ver um filme, ou eu vou ver alguma coisa, porque eu já brinquei, né? Eu já fiz as outras coisas e agora é o momento de fazer isso, né? Então eu acho que a gente tem um uso mais intencional mesmo, né? Então isso ajuda as crianças, na minha opinião, a desenvolverem uma autorregulação mesmo, porque as crianças, elas gostam de brincar do lado de fora, né? Muito. E quando lhes é permitido isso, elas vão escolher isso, né? Elas não vão escolher ficar jogando o tempo todo se elas podem brincar do lado de fora com outras crianças. Isso é muito importante também, né? Esse encontro entre pares. Então, elas deveriam ter esse direito de escolha, né? Sim. E, Bebel, qual o grau de dificuldade que você vê para a implantação desse projeto? Olha, Renata, ele é um projeto desafiante, porque ele quebra muitos paradigmas, né? Sim. Então, assim, a gente já tem uma forma de pensar nesses espaços muito pré-concebida, né? Então eles devem ter esses equipamentos típicos, como o balanço, o escorregador, sei lá. Então a gente já tem esse formato meio que pré-estabelecido na nossa cabeça, e as prefeituras também já vêm trabalhando disso de uma forma, digamos, mais escalonada, né? Então quebrar isso é desafiante, né? E como você mesmo disse, não é um trabalho que vai envolver apenas uma ou outra secretaria, é um trabalho multissetorial que envolve muitas secretarias para poder dar certo, né? Mas a gente tem apostado muito e tem dado muito resultado, sabe? A gente tem visto nos pilotos, né, que a gente está implantando, né, tem dado muito resultado, assim, as prefeituras avaliam de uma forma muito positiva, é desafiante, mas ao mesmo tempo os resultados são muito interessantes, os espaços os depoimentos são muito legais, assim, das pessoas, né, da comunidade que se apropriam desses espaços, as pessoas lembram das suas próprias infâncias, então esse resgate e essa valorização, eu acho que é muito significativa. Existe também todo o aspecto ecológico, porque a gente vem procurando aproveitar restos de podas né, restos de troncos que iriam para descarte, então a gente aproveita esse material para construir os brinquedos, então esse é um ponto bem interessante também. Mas a grande dificuldade está no escalonamento disso, né? Como é que a gente licita isso? Então, a gente está nessa fase mesmo agora de ajudar as prefeituras, né? Assessorar as prefeituras na elaboração desses editais para depois fazer a licitação e escalonar, fazer isso em
em número maior, né? Hoje, esse projeto está sendo realizado só pelo poder público? Na Ou também verdade, não, existe, não, minha muito, pergunta, se a iniciativa privada, como que ela sim. entra nisso? Todo mundo pode fazer, por exemplo, uma escola privada pode fazer. A gente tem vários parques naturalizados que estão sendo realizados em unidades do SESC, aqui em São Paulo. Então, o SESC Interlagos tem, o SESC Bertioga tem. Então, tem vários espaços privados. Agora tem RPPNs, que são unidades de conservação, né, reservas particulares do patrimônio natural, interessadas também em fazer esse tipo de espaço para receber melhor as crianças e as famílias. E a gente tem trabalhado em relação a espaços públicos, a gente tem trabalhado em parceria com a Rede Urban 95, que é uma iniciativa da Fundação Bernard Van Leer, que articula uma rede de cerca de 25 municípios aqui no Brasil, que tem como pauta a primeira infância. E uma das atividades que essa rede vem desenvolvendo é então a naturalização de espaços para o brincar, em parceria com o Instituto Alana. Então, a gente vem fazendo esses pilotos em espaços públicos em parceria com essas prefeituras. Tá. E assim, você mencionou vários exemplos, né, acho que de parques que já existem. Então, conta, né, não sei, dica um aí, que realmente é um exemplo de sucesso nesse tipo de proposta que vocês colocaram. Conta um pouquinho para a gente. Olha, eu acho que um exemplo de sucesso é Jundiaí, né, o município de Jundiaí, que é um município que apostou na pauta da infância como política pública, que pudesse unir realmente as diversas prefeituras, que as crianças fossem, então, o centro, né, das soluções que o município traria, e eles implantaram o Mundo das Crianças, né, que é um grande espaço para receber as crianças lá em Jundiaí, e tem um parque naturalizado. Então esse é um aqui na Grande São Paulo, né, esse é um parque que vale a pena visitar. O outro, eu acho, esse é, né, dentro de uma área pública, e o outro é o Sesc Interlagos. Esse também eu acho que vale a pena muito quem tiver interesse conhecer, que é o Jardim das Brincadeiras, ou também dentro de uma área que eles chamam de Viveiro Brincante, que fica ali na zona sul do município de São Paulo, né, no bairro de Interlagos. Vale muito a pena conhecer também. É um espaço muito bem projetado, muito bem gerido, dentro de uma área que tem esse uso misto, né? Ele é público, mas ao mesmo tempo tem esse cuidado. Tá, bacana. E, Bebel, esse projeto é também uma forma de recuperar áreas degradadas, né? Talvez unindo a educação ambiental e a recuperação de algumas áreas? Sem dúvida, né? Um exemplo que é muito emblemático são os parques naturalizados que estão sendo realizados em Fortaleza. Fortaleza tem um projeto que chama Fortaleza Mais Verde, que procurou fazer uso de áreas que eram áreas abandonadas mesmo, né? Terrenos baldios, que estavam completamente abandonados, cheio de entulho, cheio de lixo, e eles falaram, bom, por que a gente não usa essas áreas, a gente não recupera essas áreas e transforma em microparques? Então, tem todo um plano de, sei lá, 200 microparques no município de Fortaleza, e aí eles fazem parte da Rede Urban 95 e pensaram assim, bom, vamos fazer um piloto para fazer 2 desses microparques, vamos fazer, então, uma coisa mista, um parque tradicional, mas também um parque naturalizado, né, um microparque naturalizado. E foi isso que eles fizeram, em 2 áreas, deu muito certo, e eles estão agora licitando mais 30, se eu não me engano, microparques, né? Tudo isso dentro dessa rede dos projetos dos microparques, que fazem parte desse projeto maior que chama Fortaleza Mais Verde. Então, é justamente a ideia de aproveitar áreas que estão lá, cheias de entulho, né, que são áreas inseguras, né, que trazem uma série de ameaças mesmo para a comunidade, e como é que isso pode ser revertido e transformar, sabe, Renata, que eu acho muito interessante, porque a gente tem esse modelo também do Parque Grande, né, que é o Ibirapuera, que está no meio de São Paulo, né, não sei se vocês aí em Campinas também têm, mas enfim. E a ideia é descentralizar isso, né? Em vez da gente ter o grande parque no município, 2 grandes parques, a gente ter vários microparques mesmo espalhados. Isso democratiza o acesso, né? E diminui a desigualdade. Você melhora a questão da paisagem, né? Você facilita a logística e acho que torna mais democrático para todo mundo. Sem dúvida. Então, e valoriza esses espaços. Então, os bairros passam a ser mais valorizados, né? Então, eles deixam de ser, né, áreas tão vulneráveis. E é o que você comentou, né? Às vezes são áreas realmente degradadas, Sim. que servem para entulho e que traz doença,
além de, né, de ser assim, visualmente ser muito ruim. Esteticamente, sim. Então, você melhora em todos os sentidos, né, para aquela população. Então, bacana mesmo esse projeto. Exato. Bebel, o Instituto Alana, né, que você já mencionou, ele está disponível para orientar quem se interessar em implantar esses parques naturalizados? Olha, Renata, a gente tem uma série de instrumentos que a gente procurou criar que vão facilitar esse primeiro contato, né? Então, a gente tem uma página dentro do nosso site. O nosso site é o www.criançaenatureza.org.br. A gente tem uma página dedicada só a esse tema. Lá a gente tem um mini documentário que mostra com imagens, depoimentos, como é que isso está se disseminando aqui no Brasil. A gente tem uma publicação também, um livro que a gente publicou, que tem um formato online acessível, muito bacana, bastante aprofundado, que mostra, então, os próximos passos para quem quiser se estudar e implantar um parque naturalizado. E claro que dentro das nossas possibilidades a gente pode atender também, especialmente se forem municípios, né? Porque a gente não consegue atender todo mundo, então a gente procura, né, dar escala um pouco e atender no nível municipal, né? Mas dentro dos nossos limites a gente tem interesse e disponibilidade em atender. Mas esses instrumentos que eu mencionei, eles servem para uma ótima porta de entrada para quem quiser saber mais e procurar fazer também. Tá. E você mencionou, né, Fortaleza, na verdade, então vocês conseguem auxiliar, né, e implantar esses parques em todos os municípios do Brasil, seria isso? Na verdade, não, Renata. Nós temos uma parceria, como eu mencionei, com uma rede de municípios, que é a rede Urban 95. Então, essa é uma rede. Eles que implementam. É uma rede de 24 municípios que compõem, então, esse coletivo, né, essa rede mesmo, que é organizada por uma fundação que visa a promoção da saúde, do desenvolvimento da primeira infância, crianças de 0 a 3 anos aqui no Brasil, uma fundação holandesa chamada Bernard Van Leer, que tem esse projeto que chama Urban 95. Então, a gente tem uma parceria com eles e a gente trabalha especificamente com esses municípios, que já fazem um trabalho relacionado à infância. Então, perceba que é um trabalho que ele precisa ter realmente passos anteriores, né? Sim, de engajamento das secretarias e tudo. Então, a gente vem trabalhando, porque aí a gente achou que fosse mais efetivo, né? E a gente enxergou como uma oportunidade mesmo e realmente tem se mostrado muito efetivo. Não, bacana. E, Bebel, para a gente, né, encerrar aqui a nossa conversa, que mensagem você deixa para a nossa audiência? Olha, eu gostaria de deixar a mensagem de que nós precisamos de todos, né? De todos. Qualquer pessoa pode fazer a diferença, né? Seja ela um pai, uma mãe, um educador, um gestor público. Todos nós temos responsabilidades em trabalhar por infâncias mais conectadas com a natureza, né? Infâncias mais ricas em natureza e também por mais natureza para as crianças. Então, eu acho que cada um pode refletir sobre como que pode fazer a diferença, né, no seu pedaço de ação, né? Todo mundo pode trabalhar por isso, e a gente vem procurando instrumentalizar os diversos públicos para que cada um se sinta parte da solução. Não, com certeza. E eu acho que é muito importante isso, porque cada vez mais, principalmente os grandes centros urbanos, a gente tem uma permeabilização muito grande, você tem uma aridez muito grande. Então, é você disseminar, né, essas pequenas áreas verdes, trazendo uma melhora da qualidade de vida e proporcionando isso para as crianças, que elas se conectando enquanto crianças, isso leva, né, para a vida. Sem dúvida. Então, é realmente criar essa conexão e mostrar essa importância da natureza, né? Exato, porque na verdade essa conexão, né, Renata, essa conscientização ambiental, durante muito tempo a gente achou que ela só vinha pelo meio cognitivo, né? A gente ensinar sobre a natureza, a gente ensinar sobre reciclagem, ecossistemas, tal. Mas o que está provado é que essa conscientização, ela precisa também das experiências, né? Sim, passar pelo experimentar, né? Exato, da vivência afetiva, né? E isso só vem pelo brincar, pelas experiências do corpo, né?
É isso mesmo, muito bacana. Então tá bom, muito obrigada pela oportunidade de conversar e trocar com você, foi muito bom. Eu que te agradeço, Bebel, muito obrigada. No programa de hoje, eu conversei com Maria Isabel Barros, a Bebel, pesquisadora do programa Criança e Natureza. Muito obrigada a você que nos prestigiou até aqui. Deixe seu like, se inscreva em nosso canal e compartilhe. Nos vemos na próxima semana.